Bom dia, igreja. Está aqui, hein? Bom dia, igreja. Amém. Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês. Amém? É um prazer estar aqui na igreja de Vila Santa Catarina mais uma vez, nessa oportunidade, e que a paz de Jesus possa reinar sobre as nossas vidas. Bom dia também aos amigos do canal Voz Ativa, sejam muito bem-vindos e que a paz de Jesus seja a vocês também. Muito bem, tema dessa manhã, vamos estudar um pouquinho aqui, vamos falar sobre o impossível do homem é o possível de Deus. Essa mensagem, ela, obviamente, a gente pensa o seguinte: a mensagem é só para a igreja? Não, para o pregador também. Quando eu estava estudando essa mensagem ao longo desses dias, eu fiquei pensando uma coisa: o que é impossível para mim é possível para Deus. Portanto, nessa manhã eu quero convidar você a refletir isso e entender de que Deus tem coisas boas para a nossa vida. Mas antes de iniciarmos, prosseguimos já, quero convidar você da forma que você está, a inclinar a sua fronte, fechar os seus olhos e vamos mais uma vez conversar com o nosso Deus. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos e te agradecemos ao Senhor pelo dom da vida e suplicamos que neste momento, ao abrir a tua palavra, rogamos que o Espírito de Deus fale a mente e o coração de cada um de nós. Rogamos o teu perdão e a tua paz e a unção do Espírito de Deus para iluminar a mente de cada um de nós na compreensão da tua palavra. Fala a mente de cada um de nós, obrigado por tudo, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Muito bem. Bom, quando se fala do impossível do homem é o possível de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, por gentileza aí. Lucas 18, verso 27. Esse capítulo de Lucas 18 ele é interessante porque ele trata de várias coisas. Ele fala da parábola do juiz iníquo, do fariseu, do publicano, fala quando Jesus abençoa as crianças, o jovem rico, o perigo das riquezas, e aí Jesus fala da questão da sua morte e também da sua ressurreição e a cura do cego de Jericó. Mas vamos ler então aí Lucas capítulo 18, verso 27, que é um texto que você tem outras versões também, tem Marcos, tem Mateus, mas aqui em Lucas 18, 27 é um pouquinho diferente dos demais ou livros da Bíblia, ou seja, entre o livro de Marcos, Lucas e Mateus, diz assim: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Qual é a coisa impossível hoje que você vive? Qual é a coisa impossível que eu vivo hoje, que eu vivo pensando? E como então alcançar essa bênção? Olhando para essa montanha, a gente vê que é como se fosse uma espécie de implosão de água subindo para qualquer montanha subisse. Do outro lado você tem um monte de água e uma ilha, num pequeno arvoredo ali. Isso talvez possa ser impossível para o homem, mas é possível para Deus. E aí quando a gente vê essa imagem, ou seja, no deserto de Saara que aconteceu essa semana, ali houve o que? Caiu um nevoeiro de gelo, coisa que no deserto algo impossível para acontecer, mas ocorreu. Veja um pouco mais da imagem. E aí na terceira imagem, aqui os camelos têm dificuldade para encontrar água, porque os seus donos têm que colocar no reservatório, anda quilômetros para achar água. E aí você vê a chuva e ali a inundação da água no deserto de Saara. Isso é coisa raríssima, que seria impossível para o homem, mas aconteceu porque foi possível para Deus. Qual é a causa hoje que você e eu temos lutado para achar que é impossível para nós, mas é possível para Deus? Seja talvez uma libertação, uma cura, um milagre. Alguns esperam aquilo que é impossível para o homem hoje. Eles esperam que a ciência traga vida para as pessoas que estão guardadas em nitrogênios e câmeras há muitos anos, para que a ciência descubra a origem da vida, ou seja, a ressurreição que só Jesus pode dar. É um dos requisitos do homem hoje. Aqui nós vemos que os homens se gloriam com suas grandes conquistas, e às vezes para o bem
Torre de Babel, a gente sabe lá em Gênesis capítulo 11, que a princípio lá no começo parece que foi bom, mas depois se tornou o quê? Caminho de morte, porque essa escolha do homem era uma nação só, e ali Deus difundiu várias nações. E então aquilo que o homem achou o seguinte: vamos construir essa torre para que quando vir o próximo dilúvio, a gente não pereça. Mas coitado deles, Deus confundiu diversas línguas, e hoje tem várias nações no país, no mundo todo. Mas a glória do homem pode ser para o bem ou para o mal. Quando a gente olha para essa uva, você vê que a uva é o quê? É um suco o quê? Delicioso, saboroso. Mas o homem pode usar isso daqui, para fazer o quê? Bebida alcoólica. Deixar a uva fermentar, e aí vira uma bebida alcoolizada, que as pessoas começam a ficar alegres, começam a trocar falas, pensamentos, olhares, coisas esquisitas, ver coisas que onde não tem. Aí você vê que através da cana de açúcar produz a rapadura, produz a açúcar demerara, assim por diante. Mas aí o homem usa, fazendo o açúcar branco e também o quê? Fazendo 51, o álcool ou etanol. E algumas pessoas preferem beber etanol, como eu me lembro uma vez de um senhor que ele era tão viciado no álcool, que ele não tinha condições e chegou no posto de gasolina com um pouquinho de dinheiro e falou para a pessoa: me dá um pouquinho de etanol, porque eu preciso para tomar. E aí criou-se a pinga, né? Que é muito comum as pessoas que bebem ficar alegre e depois destruir a saúde, criando assim uma cirrose hepática. Ao longo da história, os homens também têm brigado por questão de poder, e aí criou-se diversos instrumentos, como bigas, um carro de guerra que é usado no passado. Aqui alguns instrumentos, não vou deter nas imagens, mas são anéis usados, e hoje temos um grupo de pessoas que usam uma espécie de 3 dedos, né, um punho para brigar. Não vou aqui citar o nome, mas você sabe que existe esse grupo de pessoas por aí que não concordam com algumas pessoas de parte do Brasil ou de povo diferente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Usa instrumentos. Também a lei de Eire se trata de uma arma de arremesso, também usada também no passado para guerras. E também temos aqui uma espécie de instrumentos que é usado para machucar, não com tanta precisão, os samurais. Isso foi criado no ano de 1613 e 1868, usado pela polícia para torturar um pouquinho os samurais. Avançando mais, nós temos a espada de faraós também, que é essa daqui, tanto ela dessa forma e ela reta, ela é usada também. Mas é um instrumento usado, importante, usado nas guerras. Madu, lança de fogo, também é usado também. Isso que seria algo que hoje usa mais a pólvora, né? Então, através da pólvora, hoje você tem diversos tipos de armas, onde cria-se canhões, cria-se robótica, que não precisa mais de manejo humano, apenas um controle remoto, ela pode levar a matar diversas pessoas. Isso a tecnologia está avançando. Ali em cima são os dardos, que eram usados no passado, a catatumba e outros demais instrumentos usados também ao longo do tempo. E aqui nós temos esse coliseu, era algo que parece interessante, né? Mas aqui foi o palco de muitas pessoas que morreram por causa da palavra de Deus. Labirintos que hoje as pessoas vão lá na Itália para visitar esse patrimônio histórico, mas ali custou vidas de mais de 10 milhões de pessoas ali. O que era impossível para o homem, hoje se tornou possível, porque o homem vai lá para conhecer o patrimônio histórico, dizendo que é algo bom para o ser humano, mas não é. E aí, nós temos o papiro, o pergaminho também, que através da planta, né, lá no Rio Nilo, gostava dele na beira, ela foi então feita, produzindo então assim o papiro e o pergaminho para a produção da Bíblia, o qual a sua escrita era direta, não tinha ponto intervir nem nada, apenas a sua escrita lá, através dela foi conservada. Em 1948, o menino beduíno chutando ali uma pedra, uma caverna, e olhando lá no deserto, encontra-se então ali vários vasos contendo parte do livro de toda a Bíblia. Isaías, parte da Bíblia também confirmando a veracidade da palavra de Deus. Aquilo que era impossível para o homem se tornou possível, porque Deus preservou a sua palavra.
Também ao longo da história a gente vê barcos que não eram tão confortáveis como hoje, mas também aquilo que era impossível para o homem se tornou possível para Deus. Aliás, quem dá a inteligência para o homem a fazer todas as coisas é o Todo-Poderoso Deus. Quando olhando para esse mundo que vivemos hoje, a gente vê tantas coisas ocorrendo, acontecendo, a gente para e pensa o seguinte: até quando vai durar guerras, terremotos, fome, doenças incuráveis, um monte de coisas? Tudo isso vai ocorrer até quando Cristo tiver de voltar a essa terra, que está muito perto. Quando você vê doenças, pessoas perecendo, pessoas perdendo seus poderes aquisitivos, pessoas que tendo mais, querendo mais, e que têm menos, estão perdendo seus recursos, pessoas morando na rua, e você fala e pensa, essa necessidade, esse monte de coisa, até quando isso vai ocorrer? Até a volta de Jesus. Parece que o mal está vencendo o bem, não é verdade? Quando a gente olha assim, cada vez mais que a gente olha, mais dificuldade, mais problemas vêm. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Qual é o impossível que você hoje está vendo? Enquanto aqui o irmão veio aqui na frente, o Fernando, para orar, eu fiquei parando e pensando, as músicas já foram cantadas aqui, as mensagens que já foram faladas, as orações, e a conclusão é: temos que continuar confiando em Deus. Não há outro mecanismo, porque Ele é o único que pode mudar toda a razão da nossa história. Quando a gente olha para essas invenções aqui, vidro, lâmpada, locomotiva, luneto do vento, tudo isso aqui, internet, meio de comunicações, será que tudo isso era possível lá atrás? Sim, porque Deus deu inteligência para o homem. A ciência hoje está tão moderna hoje que a saúde hoje tem coisas para ajudar no tratamento das pessoas, mas infelizmente não tem recurso para trazer vida para ninguém. Só Jesus é que pode trazer. Somente Ele pode dar vida e salvação para nós. Olha só, a questão do tempo e a questão do homem aqui tentando trazer vida. Agora isso daqui é impossível para o homem, porque ele não consegue fazer. Somente o Deus da terra. O homem pode prever hoje, pode prever amanhã. Mas olha o que a Bíblia diz para nós aí. Abre sua Bíblia em Salmo 62, por gentileza. Salmo 62. Salmo 62, verso 11. O homem pode prever, por exemplo, hoje o tempo está nublado. Está caindo uma garoazinha e tal. Pode ser que de repente o tempo abre, pode ser que mantenha assim. Amanhã a previsão do tempo pode ser que possa ser de sol, pode ser que não dê, pode vir chuva. Mas o homem pode prever o que vai acontecer daqui a quanto tempo. Até 2030 a gente vai fazer isso com a população mundial. São os boatos que a gente escuta por aí. Mas olha a resposta de Deus. Salmo 62, verso 11. Salmo 62, verso 11 diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. O que isso quer dizer? É Deus que sabe todas as coisas. O homem pode falar o que vai acontecer agora ou no futuro, mas Deus sabe todas as coisas, é Ele que dá a resposta final. Quando a gente pega Apocalipse capítulo 7, 1 a 3, simbolicamente Deus tem o quê? O controle de toda a terra. Os 4 anjos, os 4 anjos da terra, significando que Deus está no controle de tudo. Ainda que aconteça morte, dificuldade, aconteça uma série de coisas, Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe da sua luta na sua casa, Ele sabe das minhas lutas na minha casa. Esse é o nosso Deus. O Deus daquilo que é impossível para mim, é possível para Deus. E aí, quando a gente olha para essas 3 imagens, quem diria que poderia haver um dilúvio? E ocorreu, porque os homens pensavam que naquela época jamais poderia acontecer, porque havia um orvalho da terra para regar a terra. Mas aí, quando Deus fechou a porta da arca, depois de 8 dias veio a chuva sobre a terra, e aí não teve como mais o homem ele se salvar. Quando olhamos para aquela outra imagem lá no canto, você vê Abraão e Sara, depois já de certa idade, como poderia agora ter filhos? Deus falou: olha, vou voltar aqui e você vai ter filho. E Sara estava dentro de si, dando o quê? Risada.
E Deus falou: você está rindo? Vai acontecer. E ocorreu o filho da promessa. Quando você vai pegar outra imagem ali, a travessia do Mar Vermelho, quem diria que um monte de água Deus poderia abrir ali, usando Moisés, e o povo atravessar em terra seca? Esse é o Deus que nós conhecemos. Quando olhamos para a palavra de Deus, a gente vê diversos exemplos de pessoas que andaram, viveram, pereceram, tudo por amor a Deus. Hebreus capítulo 11 fala isso. Morreram de mais variadas formas, mas morreram fiéis a Deus, porque o objetivo não era a vida terrena, mas o que? A vida eterna. E aí, quando você pega João capítulo 6, você já conhece a história: 5 pães e 2 peixes, Deus alimenta mais de 15 mil pessoas. É como se hoje fosse alimentar hoje talvez 5, 10 ou 20 mil pessoas. Deus tem os seus meios para fazer com que tudo isso aconteça como ocorreu no passado. Fala apenas, coloca um pouquinho na relva e deixa o resto comigo. Assim ele fez. Jesus curou o cego de nascença, está em João capítulo 9. E Jesus, o mesmo que criou o corpo, pode curá-lo para a glória de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, mas Deus o criou. Aí quando você vê aqui Lázaro, em João capítulo 11, aquela cura, aquela ressurreição foi feita para a glória de Deus. 4 dias morto, Lázaro estava chegando mal. E Jesus falou: rei, chegai a pedra. Lázaro, sai para fora. E se cumpriu para a glória do Senhor. Se Jesus pode fazer o que fez na vida de Lázaro, um homem que estava morto, que já fedia há 4 dias, e ressuscitado, imagina o que ele pode fazer na vida de quem está morto espiritualmente. Ele pode ressurgir nós espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Ele pode curar todas as coisas. Agora, nenhum ser humano pode dizer o seguinte: Deus quis que ele fosse. Deus não quer a morte de ninguém. Deus quer vida e vida em abundância. É consequência do pecado que leva o ser humano à morte. Aí vem as doenças, vem a questão de escolhas, mas Deus não quer que ninguém morra. Deus quer que todo mundo viva. Mas o pecado entrou no céu e na terra e leva o ser humano a morrer. Aí vamos falar assim: Deus levou ele. Deus não leva ninguém. Deus quer que a pessoa viva, mas deixa a escolha. O caminho estreito é o caminho largo, cada um faz a sua escolha. E aí, você vê a conversão de Paulo, a mudança de caminho, o arrependimento, a mudança de atitudes, a conversão até o destino. O arrependimento muda o comportamento. Então é necessário entender que nós precisamos de Deus em nossa vida, precisamos de Jesus em nossa vida para que possamos ser salvos por Ele. É necessário fazer como o publicano, humilhar-se perante Deus: Senhor, eu sou pecador, eu preciso do Senhor. Olha, tem algo que é impossível na minha vida, mas é possível para o Senhor. Então busca Jesus, se entregue a Jesus. Ele é o único que pode mudar a nossa história. Não há ser humano, por mais que seja preparado de forma de faculdade, não resolve na vida do ser humano a questão de salvação. Só Jesus pode salvar. O estudar é importante, crescer intelectualmente é importante, mas a salvação vem de onde? Do Senhor Jesus. Ele é o único que pode mudar a nossa história, como mudou a história de Paulo. Porque o que Deus opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Agora veja aqui, o impossível é a nossa conversão com nossa própria força. Diz o relato de Jeremias 13:23. Pode o etíope mudar a sua pele, o leopardo suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal. Ou seja, quem pode mudar a nossa história é só Jesus. Ninguém pode mudar a si próprio, dependendo da sua própria justiça, porque é como um trapo de imundícia. Então a justiça de Cristo deve estar em nossa vida. Jeremias 31:3 diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. Como que é isso? O amor eterno é incondicional, atração pela fidelidade, cativeiro e restauração, convocação à aliança. O versículo lembra a todos a fidelidade, a presença constante de Deus, que nunca
abandono dos seus filhos. E aí, agora veja aqui os princípios de Deus. Veja bem, opera a conversão e muda nosso ser. Fala em João 3, 7, 8. É Ele que muda a nossa vida. Ele, em Salmo 103, versículo 3 diz: Ele perdoa e cura cada um de nós. Salmo 34, 7 diz: no livro dos perigos, quantas vezes for preciso, envia os anjos dele para nos guardar. Ele fala mais aqui, que remove as montanhas de dificuldade. Tudo posso naquele que me fortalece, em Efésios 4,13. Posso ter maior fé, 1 João 5, verso 4, a fé que vence o mundo. Posso vencer o pecado, conectado a Jesus. Ele pode transformar a nossa natureza má em boa, de brava em mansa, de impaciente em paciente, de pecadora em santa. Você anda em conformidade com o querer de Deus. Esse é o Deus das causas impossíveis. É o Deus que diz: filho, ainda que ande pelo vale da morte, eu estarei com você. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me leva socorro. O meu socorro é do Senhor que fez os céus e a terra. A ti eleva os meus olhos. Salmo 123. Então, esse é o Deus que não desiste de você e não desiste de mim. É um Deus que, ainda que olha para nós, pecador ou pecadora que somos, Ele ama você. Não importa se você está com cabelo ou sem cabelo, se você é alto, branco, negro, pobre, rico, não importa, se você é vesgo ou não, se você é bonito ou feio, Deus ama você. Alguém pode dizer o seguinte: nossa, como você é feio? Eu até brinco, nós estamos na moda, não importa, mas Deus ama cada um de nós. Aquele que crê em mim nunca estará sozinho. Agora aqui tem duas perguntas: você precisa de socorro? Quantos precisam de socorro? Todo mundo precisa. Acalma o seu coração. Você está desanimado? Não se preocupe com nada, porque Deus está no controle. Ele sabe todas as coisas. Aqui, Deus está cuidando de tudo. Jesus venceu o quê? A morte. Ele venceu. Ele vai voltar para nos buscar. Nas maiores escuras da vida, nas horas mais escuras da vida, Jesus está lá. Ou seja, não importa a dificuldade, Deus sempre vai estar com a gente. Olha comigo esse poema Pegado na Areia. Uma noite tive um sonho. Sonhei que estava passeando na praia com o Senhor, e no firmamento passavam cenas da minha vida. Após cada cena que passava, percebi que ficavam dois pares de pegada na areia. Uma era meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me deveras, e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu disseste que, uma vez que resolvi seguir-te, tu andarias sempre comigo em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver havia apenas um par de pegada na areia. Não compreendo por que é que, nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. Meu querido filho, jamais eu te deixaria nas horas da prova e do sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas, no exato momento em que eu te carregava no colo. Ou seja, às vezes nós achamos que estamos sozinhos, mas não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Esse é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que sabe que você passa lá. Como foi a sua semana? Como está sendo a sua vida até aqui? Mas eu sei que Deus tem cuidado e continuará cuidando de nós. Aqui diz: você não está sozinho. Entregue-se para Deus e Ele fará o melhor para nós. Em breve teremos um novo céu e uma nova terra, onde habitará justiça e paz, e seremos felizes para sempre. Aqui fala: eis que faço aqui nova todas as coisas, onde eu e você vamos poder viver felizes para sempre. E aí a gente compreende de que Ele quer nos abraçar. É a minha pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem receber um abraço do Senhor Jesus? Eu também quero. Agora veja comigo aqui essa frase. Quem fala aqui? Vamos ler todo mundo junto?
Eu quero Cristo hoje e sempre. Esse é só o ensaio, né? Então vamos falar mais forte. Vamos lá. Eu quero Cristo hoje e sempre. Amém? Aí vem a imagem final. Quantos querem morar com Cristo no céu um dia? Amém? Quantos desejam se entregar a Jesus Cristo hoje? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Só quero deixar com você apenas um verso de Salmo 62, 8. Esse salmo inteiro fala sobre exaltação e confiança. Mas no verso 8 ele fala assim, ó: confiar em Ele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. O Senhor sabe da dificuldade que cada irmão vem passando, que cada irmã vem passando, que cada família vem atravessando. E rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe na vida espiritual, física e emocional, na vida familiar, profissional, na vida estudantil, na vida financeira, em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor coloque as tuas mãos poderosas e abençoa, cura, restaura, transforma, liberta e traga-nos paz. E acima de tudo, a certeza de que um dia nós estaremos libertos de tudo isso e viveremos para sempre com Jesus. Continua, Pai, abençoando essa igreja aqui, abençoando os líderes, abençoando aqui o pastor Bruno que está aqui ajudando essa igreja, a todos os demais irmãos e irmãs. Abençoa os amigos que aqui estão conosco nessa manhã também, que recebam a bênção do Senhor em todas as áreas da sua vida, Pai, que assim continue, Deus, se preparando para a volta de Jesus. Senhor amado, perdoe os nossos pecados, restaura cada um de nós. Aquilo que é impossível aos teus olhos, que seja impossível para os olhos dos nossos irmãos e irmãs essa manhã, é possível para o Senhor. Acima de tudo, nós teremos a vida eterna, onde viveremos felizes para sempre com Jesus. Obrigado por tudo. Perdoa, restaura, nos dê a tua paz e o teu perdão em nome de Jesus. Amém. Continuando de pé, vamos cantar a música Deus foi impossível.